Boa noite a todos. Iniciamos agora a nossa última apresentação do projeto América Invertida. Hoje, a pesquisadora é a Ariadne, aqui do Brasil. A Ariadne é graduanda em História da Arte pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e apresentará a pesquisa que desenvolveu durante a sua graduação. Nessa pesquisa, ela aborda o contexto histórico e social da formação da arte moderna no Brasil e em Cuba, a partir da constatação da presença de aspectos similares entre esse processo nos dois países. Destacará os acontecimentos e contextos que influenciaram no cenário artístico durante a transição entre os séculos XIX e XX, que viabilizaram a Semana de Arte Moderna de 1922 no Brasil e a Expedição de Arte Nova de 1927 em Cuba. Esses eventos alcançaram grande relevância para a compreensão das novas produções de arte e suas relações com os discursos modernistas de identidade nacional, tais como as questões de brasilinidade e de cubanidade. Vocês podem enviar suas perguntas no chat, na transmissão ao vivo no Facebook ou aqui no chat do Zoom. Boa apresentação, Ariadne. Buenas tardes a todas y a todos. Ahora comenzamos con la segunda ponencia de nuestro último día de América Invertida y enviamos un cordial saludo a todas y a todos de parte de la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte. Hoy tendremos la presentación a cargo de Ariadne Lorreani. Ariadne es licenciada en Historia del Arte por la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Río de Janeiro y presentará su trabajo de graduación. En esta investigación aborda el contexto histórico y social de la formación del arte moderno en Brasil y Cuba, a partir de la constatación de la presencia de aspectos similares entre esos procesos de los dos países. Destacará los agradecimientos y contextos que influyeron en el escenario artístico durante la transición entre los siglos XIX y XX, que viabilizaron la Semana de Arte Moderno en 1922 en Brasil y la Exposición de Arte Nuevo de 1927 en Cuba. Esos eventos que han alcanzado gran relevancia para la comprensión de las nuevas producciones de arte y sus relaciones con los discursos modernistas de entidad nacional, tales como las cuestiones de la Brasil y la Cubania. Pueden dejar sus preguntas en el Facebook Live o, si prefieren, al final de la ponencia se abrirá una sesión de preguntas por Zoom. Buenas tardes y buenas noches a todos. Empiezo agradeciendo a todas las personas comprometidas con Red LEA que concebieron y realizaron un evento tan importante en el contexto que vivimos actualmente y que tejen esta red entre nosotros, estudiantes de Historia del Arte en Latinoamérica. También por la oportunidad de presentar parte de mi pesquisa a ustedes. Pido disculpas por no hacer mi ponencia en español, en castellano, pues me siento cómoda haciéndola en mi lengua materna, que es el portugués. Hablaré con despacio para que todos puedan comprender de la mejor forma, pero dejo este espacio abierto para preguntas en ambos idiomas. Boa tarde, boa noite a todos. Inicio agradecendo todos os envolvidos na Rede LEA que idealizaram e realizaram um evento tão importante como esse, dentro do cenário atual que vivenciamos, e que tecem essa rede entre nós, estudantes de História da Arte da América Latina. Agradeço também pela oportunidade de estar apresentando minha pesquisa a vocês e estar fazendo parte do encerramento do evento. Sou Ariadne Lohane da Silva, mestranda no programa de pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e neste trabalho intitulado A Semana de Arte Moderna de 1922 e a Exposición de Arte Nuevo de 1927, Contexto Histórico e Social da Arte Moderna no Brasil e em Cuba, trago algumas questões que foram abordadas em meu trabalho de conclusão de curso em História da Arte. Falar do meu trabalho é necessário falar também das motivações e dos desdobramentos os quais influenciaram
a realização do mesmo. O tema ele surgiu a partir de questões afetivas. Meu irmão ele estudou em Cuba, estudou na ILAM, na Escuela Latinoamericana de Medicina. Então, a partir do contato dele com Cuba, eu e assim como outros familiares pudemos ter também contato com esse país. Cabe ressaltar que eu sou uma pesquisadora brasileira e abordo temáticas cubanas. E aqui no Brasil, nós temos dificuldades em ter materiais sobre arte cubana, principalmente em um período anterior à Revolução de 1959. Então, esse contato com o país, ele é muito importante para todo o desdobramento e desenvolvimento dessa minha pesquisa. A partir do contato também com Cuba, foi possível perceber que esses países, Brasil e Cuba, possuem aspectos similares, principalmente em termos culturais. Então, eu passei a buscar aproximações entre ambos dentro do contexto artístico. Me localizei no século XX, na arte modernista. E o meu trabalho foi tecido a partir de um viés da história social, pautado no Hauser. Ele também que entra nessa história, pois eu achei o seu livro Introdução à la História del Arte em um sebo em Cuba. Então, todo esse trabalho ele foi desenvolvido a partir dessas pesquisas que eu pude realizar em loco. Falando agora já sobre a pesquisa, eu vou estar apontando nessa apresentação os pontos sempre em comum desses dois lugares. Então, Cuba e Brasil, eles, assim como diversos outros países da América Latina, passaram por diversos processos transformadores durante o século XIX e em sua transição com o século XX. Cuba foi colonizado Cuba foi colonizado pela Espanha, assim como outros países da América Latina hispânica, e Brasil por Portugal, sendo esses países ibéricos. Assim como outros países da América Latina alcançaram suas independências no século XIX, Brasil em 1822 e Cuba em 1898. Esses dois países eles passaram pelo processo de escravização dos povos provindos da África, sendo esse processo muito importante também para esses aspectos similares que nós temos atualmente. Outro ponto que cabe ressaltar é a questão da economia. No século XIX, a economia, tanto aqui no Brasil quanto em Cuba, era pautada no açúcar. No Brasil, isso vai se transformando e nós temos a mudança para a economia cafeeira. E é importante ressaltar esse aspecto da economia, pois elas possibilitaram o surgimento de uma sociedade burguesa nos dois países. No século XIX também, nós temos as academias como a principal instituição para a formação de artistas. Aqui no Brasil, a Academia Imperial de Belas Artes e em Cuba, a Academia de San Alejandro. O cenário artístico, nesse momento do século XIX, isso vai mudando durante a transição entre os séculos e também no começo do século XX. Nesse momento do XIX, ele é pautado, ele é concentrado em Cuba, em Havana, na capital, e no Brasil, no Rio de Janeiro. E ao longo do século XX, isso vai se modificando e vai se transformando a sua concentração para São Paulo, devido também a esse processo da economia cafeeira. E até por isso, nós vamos ter a Semana de Arte Moderna de 22 ocorrendo em São Paulo. Essa burguesia que foi criada, que foi formada a partir dessa possibilidade econômica, ela influencia na criação de espaços culturais que são espaços alternativos e voltados para os artistas.
artistas de todos os segmentos e intelectuais da época. São nesses espaços que os artistas, muitos deles, depois de passarem temporadas na Europa, já que as academias possibilitavam os prêmios de viagem e também a burguesia passou a complementar seus estudos nesse continente. Voltavam e compartilhavam o que eles haviam aprendido na Europa. Também é importante ressaltar que a produção literária e artística, elas caminham juntas nesse momento. Então, nós vamos ter ligados à Semana de Arte Moderna de 22 e também à Exposição de Arte Nuevo, as revistas modernas, que vão ser muito influentes para que esses eventos acontecessem. Então, o primeiro evento que eu vou estar abordando com vocês é a Semana de Arte Moderna de 1922. Trago aqui nessa primeira imagem a capa do programa da Semana de Arte Moderna de 22, uma autoria do autor de Cavalcante. Na segunda imagem é a capa do catálogo da exposição da Semana de Arte Moderna. Entrando efetivamente na semana, ela ocorreu de 11 a 18 de fevereiro de 1922, concentrou artistas de diversas áreas e literatos em um só evento, revelou as novas vertentes estéticas e possibilitou a discussão da questão nacionalista. Por meio da realização desse evento, eles buscaram mostrar as novas produções artísticas e literárias, que eram pautadas principalmente nos moldes das vanguardas europeias. A partir da semana, também surgiu em abril de 1922 a revista Claxon. Esse periódico ele foi possibilitado devido à abertura ocasionada pela semana, como também pela necessidade que sentiam em torno das questões modernas, a necessidade de dialogar, de discutir, de se pensar essas questões. A revista Clarkson, ela é a primeira revista moderna do Brasil e é vista como uma das mais audaciosas e inovadoras, tanto na forma quanto em seu conteúdo. Abordando agora o segundo evento de grande importância, que é a Exposição de Arte Nuevo de 1927, eu trago aqui, nesse primeiro momento, a revista de Avance. Aqui nessa foto, nós temos a terceira edição de 15 de abril, na qual aparece o anúncio, o primeiro anúncio da Exposição de Arte Nuevo, é um cartaz intitulado Arte Nuevo, e é uma obra de Eduardo Avela. A segunda imagem é o cartaz de anúncio de sua inauguração, e não se conhece a existência de algum catálogo da exposição. Já a terceira imagem nos mostra que, para além da exposição, a revista de Avance, eles organizaram um ciclo de conferências que complementaria a exposição. E o discurso de abertura foi realizado por Francisco Casanovas. A revista de Avance, ao contrário do que ocorreu aqui no Brasil, que primeiro nós tivemos a Semana de 22, para depois termos a revista Claxon, em Cuba o processo foi oposto. Primeiro eles tiveram a revista de Avance, para depois realizar a Exposição de Arte Nuevo. Então, do mesmo modo, a revista de Avance, ela é muito importante para o contexto moderno. Ela foi realizada e editorada pelo Grupo dos Cinco, composto por Alejo Carpentier, Martí Casanovas, Francisco Ichazo, Juan Marinello e Jorge Magnac. Todos eram filiados ao grupo minorista. Ela possui 50 edições, a primeira de 15 de março de 1927 e a última de 15 de setembro de 1930. Ela serviu como suporte crítico e meio de difusão das obras de vanguarda. E cabe também ressaltar que Juan Marinello e Jorge Magnac, eles possuem muita relevância sobre os debates acerca da cubania e de seu desenvolvimento, para além até da cubania, para as questões relacionadas ao nativismo, ao nacionalismo nesse momento.
Também ressalto que Marineiro, em um de seus discursos, ele ressalta que a arte cubana deveria ser produzida mediante ao processo de olhar com os olhos cubanos e interpretar o que era próprio e o que não era, de modo semelhante ao pensamento que nós vamos ter um ano depois, aqui no Brasil, em 1926, com o Manifesto Antropofágico. A revista de Avance, ela funcionou também como meio de difusão e suporte crítico das obras produzidas pelos artistas vanguardistas, não se restringiu apenas aos conteúdos direcionados às novas correntes de pensamentos e correntes artísticas que vinham da Europa. Ela também ressaltou os problemas que aconteciam em Cuba, no Caribe e na América Latina. Falando agora diretamente da Exposición de Arte Nuevo, ela foi vinculada à revista de Avance. Ela ocorreu de 7 a 31 de maio de 1927 na Associación de Pintores e Escultores de Havana. Essa associação, ela tem um papel fundamental dentro do cenário artístico de Havana ao longo das primeiras décadas do século XX. A Exposición de Arte Nuevo também foi um símbolo do desenvolvimento da arte de vanguarda em Cuba. E os artistas que participaram dela, eles já estavam inseridos no contexto artístico. A maioria deles participava já da cena artística cubana, principalmente por meio dos salões de belas artes que eram promovidos pela associação. Dentre alguns dos nomes que participaram dessa exposição, eu ressalto os de Amélia Peláez, Antônio Gatorno, Carlos Enríquez, Eduardo Abella, Marcelo Pogolotti e Víctor Manuel. Também os muralistas mexicanos, Rivera, Orozco e Leal. Nesse evento, nós também tivemos a divulgação do manifesto Declaración do Grupo Minorista. Nesse manifesto, eles sintetizaram seus princípios ideológicos, políticos e socioculturais. As obras, elas não possuíam uma unidade de estilo, mas sim a busca dos aspectos nacionais. Então, nessa Exposición de Arte Nuevo, a grande maioria dos artistas, eles já estavam inclinados pela essa busca dos aspectos nacionais, pela busca da cubania. A estreita relação também entre os pensadores, os intelectuais e os artistas possibilitou a procura desses símbolos nacionais dentre os personagens mais oprimidos pela burguesia, ou seja, os personagens que eram menos favorecidos. E esse pensamento foi muito inspirado em José Martí e nessa busca do nacional a partir desse seu pensamento voltado aos menos favorecidos. A partir desses aspectos, a gente pode compreender que Brasil, Cuba e o nacional, os dois passaram por processos semelhantes, obviamente cada um com suas especificidades, porém, aqui no Brasil nós tivemos primeiramente a Semana de Arte Moderna, que gerou a revista Claxon. Em Cuba foi realizada a revista de Avance e, a partir dela, a Exposición de Arte Nuevo. Esses dois eventos geraram manifestos e diversos textos que serviram de base para as mais essas obras desse momento da década de 20 e também posteriormente da década de 30. A grande maioria dessas obras, elas enfrentaram problemas de aceitação, tanto as revistas quanto as obras literárias e plásticas que estavam acontecendo naquele momento, que não se restringiram apenas ao público, mas também fizeram parte das instituições de arte e do ambiente artístico da época, já que eram vistas como muito revolucionárias. Elas causaram estranhamento nos mais diversos âmbitos artísticos naquele momento.
Então, esses aspectos, eles foram relatados pelos intelectuais em suas publicações e também eles foram determinantes para que esses dois eventos ocorressem e também esses dois periódicos, já que eles surgiram como uma forma de propagar, de disseminar e também de inserir nesse cenário as novas linguagens que estavam sendo produzidas fora de seus contextos, no caso, as linguagens das vanguardas que estavam sendo produzidas na Europa. Ambos os eventos e esses discursos, eles são realizados pela elite e ainda são marcados pelo olhar do outro. Então, anteriormente, nós tínhamos o europeu nos retratando. Agora, nós temos os próprios nacionais se retratando, porém ainda um olhar de fora. Então, você não tem o mestiço se autorretratando. Claro, existem alguns artistas mestiços, negros, mulatos, crioulos, guarriros, entre outros. Porém, a grande maioria faz parte de uma elite. Então, é essa elite que está retratando esses outros personagens. Ambos possuem dicotomias presentes na arte moderna. Essas dicotomias são pautadas no internacionalismo e no nacionalismo e na síntese de ambos. Ou seja, as produções de arte moderna, de arte de vanguarda latino-americanas, elas vão ser muito pautadas nessa mescla de aspectos modernos, tradicionais, próprios, importados, do que era popular, do que era elitizado, e de forma a assimilar ao processo de construção cultural. Então, a assimilação das vanguardas e a incorporação dos aspectos nativistas. Tendo em vista que esses aspectos nativistas, eles vão ser pautados pela busca do nacional baseado nos processos de miscigenação e aculturação, tanto no Brasil quanto em Cuba. Sendo esses processos de aculturação e miscigenação, a gente pode ressaltar personagens que eu acabei de citar, que fazem parte de uma representação afro-brasileira, afro-cubana, como também, além disso, os guarriros seriam os camponeses, e aqui no Brasil nós também temos as representações dos camponeses. Então, por mais que ocorra um distanciamento, por mais que a gente tenha esse olhar interno que está retratando esses personagens, ainda há um distanciamento. Porém, esses personagens passam a ganhar cada vez mais voz. Então, os mulatos, os mestiços, os crioulos, os guarriros, cada vez mais eles vão ganhando força e, a partir da década de 30, ocorre uma acentuação das produções artísticas com um viés político. E isso ocorre devido à ascensão das camadas populares. Então, cada vez mais, a arte ela vai ganhando um cunho político e esse olhar que era do outro vai cada vez mais se perdendo até certo ponto. Então, desse modo, Brasil e Cuba passaram por dinâmicas históricas similares, foram colonizados, respectivamente, por Portugal e Espanha, sofreram e sofrem as consequências da escravidão até os dias atuais. Esses protagonistas, por vezes marginalizados, ainda hoje são discriminados e lutam por seus locais dentro da sociedade branca e pós-colonial, que continua sendo pautada por valores eurocêntricos. A miscigenação fez e se faz presente em ambos, assim como os processos de aculturação. São dois países que mesclam aspectos culturais de todos esses ancestrais e que serão resgatados na produção de arte moderna, como afirmação do que seria a brasilidade e a cubania. Essa indagação foi o ponto principal para o desenvolvimento desse movimento artístico em ambos os países. Deixo aqui que agora, no mestrado, o meu objeto principal de estudo são as revistas e como o nativismo aparece presente dentro da revista Claxon e dentro da revista De Avance.
Minhas principais referências bibliográficas de Cuba são 3 autoras cubanas, do Brasil também são autoras brasileiras, e, por último, o meu trabalho de conclusão de curso, mi terceiro grau, para quem tiver interesse e saber mais sobre do que eu escrevi. Pois o que eu falei aqui foi algo bem sucinto, alguns aspectos que foram abordados nesse trabalho. Deixo aqui também o meu contato, caso tenham questões que não possam ser respondidas aqui pelo horário, sugestões, enfim, qualquer tipo de network, eu estou aqui aberta para vocês. Muito obrigada. Muchas gracias. Nós que agradecemos pela sua apresentação. Parabéns pela pesquisa, Ariadne. E eu tenho uma questão aqui que eu recebi. A questão é a seguinte: o termo cubania era utilizado na época ou ele foi cunhado posteriormente, né, para denominar a década de 20? E se ele tem relação com a concepção nacionalista da produção artística? Então, pelas minhas pesquisas, isso em um primeiro momento para mim foi até complexo, né? Que, como eu falei, eu tenho português como língua materna, por mais que eu saiba espanhol, ainda existem algumas complexidades. Em um primeiro momento eu buscava por um termo que seria cubanidade. E em meio às pesquisas, inclusive uma professora que eu conheci em Havana, que aborda a questão da arte moderna, falou, não, o que você busca é a cubania. Na década de 20, eles não falavam sobre uma cubania, mas ainda esse termo ele não tinha a cara que existe hoje. Então, as produções relacionadas ao termo da cubania em si são mais recentes. Vamos lá, explicando um pouco melhor. Alguns autores, alguns desses pensadores, como o Mañach, como o Marineiro, eles abordavam o termo da cubania, falavam que a arte cubana precisava buscar uma cubania, mas não necessariamente eles falavam que essa cubania era através dos personagens. Porém, os trabalhos que falam realmente e que desmiuçam a cubania, eles são posteriores. A revista de Avance, a Exposição de Arte Nuevo. Então, a busca em si dos estudos de cubania são algo mais recentes, por mais que naquele momento eles falassem sobre uma cubania. Entendi, muito obrigada. E eu tenho uma questão minha agora. No começo da apresentação, você falou que tem encontrado dificuldade, né, para acessar materiais referentes a Cuba. E como que você tem driblado essas dificuldades? A maioria dessas dificuldades foi devido às pesquisas em loco. Eu não fui uma vez, eu fui algumas vezes a Cuba. Então, nessas vezes, vamos lá, quando você viaja, a maioria das pessoas voltam com vários souvenirs, né? A minha mala volta cheia de livro. Esse é o ponto. Então, eu tenho um material muito bom. O que eu utilizei no trabalho de conclusão de curso da graduação é uma parte muito pequena do que eu ainda tenho para pesquisar. Inclusive, no trabalho de graduação, eu não abordei tanto brasilidade e cubania, pois não daria tempo, porque ele já ficou um trabalho muito denso. Quando eu me deparei com tanto de informação que a gente não tem acesso aqui, eu falei, eu preciso fazer isso, eu preciso falar sobre isso, senão, como eu vou abordar um assunto que nós não conhecemos sem dar um panorama desse assunto? Então, nesse trabalho de graduação, eu fiz isso, eu dei um panorama sobre o contexto histórico voltado mais para Cuba. Eu fiz isso no Brasil também, mas o foco maior foi o de Cuba, contexto histórico, social e político de Cuba. Falo muito sobre academia, falo sobre a Associação de Pintores e Escultores, falo sobre alguns artistas, para que a gente tome conhecimento deles, pois agora, no mestrado, a minha intenção é adentrar mais na questão da cubania, na questão da brasilidade e nos pontos em comuns entre elas,
porque se eu fizesse isso na graduação, a gente ia perder um tanto de coisa, e eu acredito que ficaria faltando, ficaria uma lacuna nas pesquisas aqui nossas. Então, eu optei por isso e tenho muita coisa ainda a pesquisar. Também foi muito bom esse contato que eu fiz com a professora Luz Merino. Ela é uma professora referência em arte moderna, ela dá aula na Universidade de Havana, e ela me ajudou muitíssimo, e ainda me ajuda, além de outras colegas também. Tem uma colega historiadora da arte que se formou lá, mas ela está aqui na Universidade de Pernambuco pesquisando, acabou o mestrado agora, vai entrar no doutorado, e ela também me ajuda muito. E esses networkings, né, eles são muito importantes, porque, assim, acredito que todo mundo que pesquisa aqui no Brasil tem um pouquinho dessa noção da dificuldade de se encontrar material. Eu diria, assim, dos nossos países da América do Sul é um pouco mais fácil, porém, é algo até que eu percebo, a barreira linguística, às vezes, deixa um pouco a desejar nas nossas pesquisas. E é por isso que eu falo que esse evento ele é muito importante, que a gente precisa ter essa rede de contato, de troca, porque às vezes a gente pode até ter acesso ao material, mas a gente não sabe como, tem dificuldade, ou tem alguém ali que pode te ajudar a chegar nele. Sim, ficamos felizes pelo comentário quanto à rede. A Flora mandou uma pergunta aqui no chat. Eu vou ler para você. Ariadne, você poderia nos falar um pouco mais sobre o papel da academia e os antecedentes culturais à arte no Evo? A Academia de San Alejandro, assim como a Academia Imperial de Belas Artes, ela tem um papel muito importante no cenário artístico. Então, a academia ela é o principal meio de estudo dos artistas em um primeiro momento. E... Perdão. Chegou uma mensagem, uma outra, eu vou fechar aqui. A academia ela é o principal meio de ensino dos artistas no século XIX. No entanto, eu vejo que, assim como a Academia Imperial de Belas Artes, por mais que nós tivéssemos professores engajados a dar as disciplinas de formas diferenciadas, como no caso da disciplina de paisagem, de vivenciar a paisagem e, a partir dessa vivência, realizar os quadros, a academia ainda tinha, alguns academicistas ainda eles tinham certos impasses com as novas produções, com as novas linguagens e as novas influências que os artistas mais jovens recebiam na Europa. Então, eu vejo que nessa transição do século XIX para o século XX, muitos artistas largaram a Academia de San Alejandro, alguns até terminaram, mas depois seguiram caminhos totalmente opostos da academia, outros optaram por não complementar seus estudos na Europa, mas nos Estados Unidos. E a gente começa a ver uma mudança de inclinações e linguagens mesmo dentro dos próprios estudantes. E em Cuba a gente tinha outros espaços presentes no cenário artístico, como é o caso da Associación de Pintores e Escultores. A Associación, ela tem um papel muito importante, porque era um espaço onde você podia ter aulas, onde você podia conversar com outros artistas, eles faziam eventos, faziam exposições, então era um espaço muito amplo e era um espaço muito aberto também para essas novas produções que não eram tão aceitas por alguns dos professores da academia. Então, a relação e a mudança dos antecedentes vem muito disso, Flora, de os alunos começarem a ir para outros meios, habitarem outros cenários,
como o caso da Associação, e até por isso a Associação que recebe a Exposição de Arte Nuevo. Obrigada, Ariadne. Nós temos outra pergunta aqui no chat, que é do Wesley. Vou ler. Gostaria de saber se houve obras de muralistas na exposição de 1927 em Cuba, pois é um tipo de arte que desconheço no Brasil do século XX. Gostaria de conhecer a sua exposição e as similaridades entre Cuba e o Brasil. Vamos lá. Boa noite, Wesley. Sim, houveram obras dos muralistas na exposição de Arte Nuevo. Eu citei até o nome deles, né, de 3 deles, que foi o Rivera, o Orozco e o Leal. E teve também mais outro artista muralista que participou da exposição de Arte Nuevo, que agora eu não me recordo o nome dele, porém aqui no Brasil, não. Durante a exposição, a Semana de Arte Moderna de 22, nós não tivemos a presença de nenhum muralista, de nenhum artista mexicano. Na verdade, desconheço a presença de artistas da América Latina na nossa Semana de Arte Moderna. Contraposição, a exposição de Arte Nuevo recebeu, para além dos seus artistas cubanos, muralistas, os muralistas mexicanos e também artistas norte-americanos. Muito obrigada, Ariadne. Outra questão. Durante a década de 20, existia um circuito de revistas de vanguarda na América Latina. Queria saber se a revista Classon participou dessa troca junto com a Malta, 1927, Martin Fierro ou Repertório Americano. Vamos lá. Eu conheço as revistas, a Malta, a Martin Fierro, as outras revistas vanguardistas da América Latina, mas eu senti também agora, durante a minha pesquisa do projeto do mestrado, esse distanciamento das revistas vanguardistas da América Latina hispânica com a revista Claxon, com a revista brasileira. Por mais que houvesse uma certa troca, já que estavam acontecendo exposições de Latinoamérica já nesse período, existe esse distanciamento da Claxon, das revistas brasileiras com as revistas de vanguarda. Inclusive, existem trabalhos que contrapõem a de Avances, a Malta, a Martin Fierro, mas a Claxon eu não localizei nenhum trabalho. Inclusive, são trabalhos a serem pensados, a serem realizados também. Muito obrigada, Ariadne. Uma última questão, agora a última mesa, porque nós estamos chegando no nosso teto. Eu fiquei, enfim, essa é minha. Eu fiquei me perguntando muito o quanto a exposição de arte nova de Cuba influenciou nessa identidade nacional e o quanto isso é verídico, porque, por exemplo, a Semana de Arte Moderna, ela é difundida como se fosse uma grande semana e uma grande difusão, mas muitos teóricos falam que não, que foi um evento muito pequeno, muito localizado, que na época não teve toda essa difusão que hoje se repercute que teve. Como que foi no caso da exposição de Cuba? Então, as autoras que eu abordei, as autoras cubanas, elas falam que sim, que foi um evento de grande importância no país, que alcançou, assim, a mídia, que para além da... Porque o que acontece? Diferente daqui, a revista de Avance, que é a responsável pela exposição de Arte Nuevo. Então, a revista de Avance, ela já tinha os seus seguidores, ela já tinha os seus leitores, e esse público foi garantido na exposição. E até a exposição ela tem uma duração maior do que... Nosso foi uma espécie de semana, porque foi menos do que uma semana até. Lá durou 20 e poucos dias, se eu não me engano. Foi algo maior, foi uma exposição maior. As conferências também foram em dias espaçados,
para que o público fosse, para que o público participasse. Então, assim, eu diria que aqui aconteceu de forma similar ao Brasil, no sentido que foi uma elite pensante que participou, mas essa elite pensante a gente também tem que levar em consideração que tinham professores fazendo parte dela, alunos, enfim. Então, acabou que nessa exposição ela foi visitada por grupos escolares, por estudantes, dos professores que faziam parte da associação, porque a associação ela também era muito importante. Fora a academia, eu diria que a Associação de Pintores e Escultores é a segunda instituição mais importante no meio artístico de Cuba, das 2 primeiras décadas do século XX. Então, os professores que participavam da associação, os intelectuais, os artistas, eles se moveram para que a exposição fosse um sucesso, para que ela desse certo. E eu vejo que algo acontece assim, muito como o Brasil, que a nossa historiografia fez com que a semana alcançasse essa importância, que os artistas da semana, até uma coisa que muita gente não sabe é que a Tarsila, né, que é vista como a nossa artista, ela não participou da Semana de Arte Moderna de 22, mas eles são vistos como artistas que trazem a nossa brasilidade, né, essas questões nacionais. E lá em Cuba, também esses artistas da Exposição de Arte Nuevo alcançaram isso. Então, nomes como Amélia Pelaz, Eduardo Abela, são super conhecidos mundialmente como artistas cubanos, como artistas que trazem a questão da cubania. Então, assim, tem essa diferença. Eu acredito que lá foi mais efetiva do que a nossa Semana de Arte Moderna, sim, foi um evento maior, que alcançou maior público, mas a gente sempre também tem que tomar esse cuidado, que a historiografia, ela traz esses discursos para a gente. Isso. Sim, sim. Muito obrigada, Ariadne. Parabéns pela sua pesquisa. Foi muito interessante ouvir essa comparação. E obrigada, né, por encerrar o nosso ciclo de apresentações. Vou fazer nossa fala final, então. Agradeço de coração. Eu que agradeço. Imagina. Enfim, hoje nós encerramos a nossa primeira edição do ciclo de conferências América Invertida. Há 6 meses, iniciamos essa viagem com o que seria o primeiro projeto da Rede Latino-Americana de Estudantes de História da Arte. Apesar do confinamento e da quarentena, um grupo de jovens estudantes decidiram buscar formas de conectar uma parte do continente por meio de nossas propostas e pesquisas. Nos originamos em países diferentes, mas nos unimos pelo amor e pelo compromisso com a história da arte. Assim, surgiu o projeto América Invertida, com o objetivo de difundir trabalho de estudantes e formar vínculos acadêmicos em toda a América Latina, indo além das barreiras geográficas e linguísticas. Durante o mês de outubro, nos encontramos virtualmente para conhecer perspectivas, histórias e imagens para além do nosso contexto, ampliando o nosso universo sobre o que significa trabalhar na e com a história da arte. Esperamos seguir com essa proposta em cada um dos projetos da Rede Lerra que virão e proporcionar um espaço para mais estudantes apresentarem suas pesquisas. Hoje, agradecemos às pesquisadoras e aos pesquisadores que participaram desse projeto, assim como às e aos integrantes da Rede Lerra que tornaram esse evento possível, trabalhando desde a logística à divulgação do evento. Por último, mas não menos importante, agradecemos ao público que nos acompanhou em todas as conferências. Agradecemos por tudo. Agora eu passo a palavra para a Luisa, que falará pelos hispanohablantes. El día de hoy cerramos con nuestra primera edición del ciclo de conferencias América Invertida. Hace 6 meses iniciamos este viaje con el que sería el primer proyecto de la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte. Pese al encierro y la cuarentena, un grupo de jóvenes estudiantes nos decidimos a buscar la forma de conectar una parte del continente por medio de nuestras propuestas e investigaciones. Todos veníamos de países muy diferentes, pero nos unía el amor y el compromiso hacia la historia del arte. Así surgió América Invertida, con el objetivo de difundir el trabajo de estudiantes y formar vínculos académicos a lo largo y ancho de Latinoamérica.
más allá de las barreras geográficas y del lenguaje. Por un mes coincidimos virtualmente para conocer perspectivas, historias e imágenes ajenas a nuestros contextos, ampliando nuestro universo sobre lo que significa trabajar en la historia del arte. Esperamos seguir haciendo esto con cada uno de los proyectos de la red y darle a más estudiantes la oportunidad de que sus proyectos sean también reconocidos. Hoy le agradecemos a los y las ponentes que participaron en estas charlas por su compromiso hacia América Invertida, así como a los y las integrantes de la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte que nos ayudaron con las importantes labores de logística y difusión. Y por último, al público que nos acompañó en cada momento de estas conferencias. Gracias por todo. Gracias.